Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam então bem-vindos à quarta aula do curso de Metodologia e Produção Científica. E o nosso tema de hoje são as revistas científicas. Pensem bem, a gente falou sobre pesquisa, a gente falou sobre texto científico e agora a gente vai falar sobre a revista. Primeiro a gente faz uma pesquisa, depois a gente escreve um texto e aí a gente vai ter o problema de onde publicar. As revistas científicas são, hoje em dia, o principal escoadouro de uma produção científica de qualidade. Isso a gente vai ver. Então, sem mais delongas, a gente passa para a introdução da aula de hoje. Para falar de revistas, pessoal, tem que falar rapidamente do contexto em que elas surgem, em que elas se inserem hoje em dia, sobretudo, em que há um grande fluxo de criação de revistas e uma grande aposta nas revistas científicas, particularmente no Brasil, mas também fora do Brasil. Então, o contexto é um contexto não só nacional, como também internacional. O que aconteceu aqui foi o advento da internet. Isso mudou muito a lógica não só da produção científica, mas até dos direitos autorais, né, que regem a divulgação do conhecimento produzido. Então, o que aconteceu foi que a internet criou um campo novo de circulação de informações que tende a ser um campo livre. E é claro que o pessoal do antigo mercado editorial, que estava acostumado a lidar com conhecimento como negócio, não gostou muito dessas mudanças. Então, o que a gente tem hoje é uma grande tensão entre movimentos que defendem esse conhecimento livre e a livre circulação de informações na internet, e depois o mercado editorial, que tem iniciativas para tentar perpetuar aquela lógica do lucro, né, nessa circulação de informações. As bases de dados das editoras, por exemplo, que vendem para as instituições. Quem é aluno ou professor de instituição pública ou privada, certamente tem acesso a alguma base de dados que foi vendida aí pelas editoras, né, tentando se adaptar a esse contexto da internet. Então, vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Então, a gente tem a galera que defende uma ciência livre. Nessa galera que eu destaco para vocês, e está nos comentários do vídeo de hoje, tem um link para o site do Creative Commons, que é uma iniciativa que tenta adaptar a lógica dos direitos autorais para esse contexto da internet, para que as informações circulem livremente. A lógica tradicional dos direitos autorais, e que está na nossa LDA, nossa Lei dos Direitos Autorais, é de que cada uso de uma obra tem que ser individualmente autorizado pelo autor. Isso já não dá conta do contexto da internet, em que as coisas tendem a circular livremente e os usos, fica difícil o autor dar uma autorização individual para cada um dos usos que o número ilimitado de pessoas pode fazer da obra dele na internet. O Creative Commons, eles desenvolveram licenças com autorizações prévias de uso para que as obras possam circular livremente segundo aquelas licenças na internet. Quem se interessa por isso, recomendo fortemente que leia um pouco e que pesquise no site do Creative Commons. É bem interessante. Um segundo movimento, e até que mais relevante para a nossa aula de hoje, é o PKP, que é o Public Knowledge Project. Como o próprio nome diz, é um projeto por um conhecimento público, por um conhecimento livre na internet. E eles têm uma iniciativa muito interessante, dentre outras coisas, de desenvolver softwares livres para perpetuar e para possibilitar, para alavancar a produção científica livre na internet. Tem vários softwares, mas dentre eles o relevante para a gente é esse aqui que se chama OJS, ou Open Journal Systems, que é o site que a grande parte das revistas no Brasil, ao menos na área do direito, acabam adotando, que é um software que é desenhado, sobretudo, para revistas de acesso livre. Ou seja, revistas que não cobram nada para que você tenha acesso ao conteúdo publicado e geralmente também não cobram nada para que você submeta alguma coisa, submeta um trabalho para avaliação e, quem sabe, publicação para aquela revista. Eu sempre recomendo, quando dou aula sobre revistas, quando falo sobre revistas, que as pessoas escolham revistas de acesso livre. Existem na área do direito, em particular, poucas revistas de acesso restrito, mas pensando bem mesmo para outras áreas, que têm mais revistas de acesso restrito, e revistas de acesso restrito são bem comuns nos Estados Unidos, por exemplo. Para que a gente vai mandar para uma revista dessa, que vai restringir o acesso à nossa obra? Além de a gente não ganhar nada pela nossa obra, pelo nosso artigo científico, por exemplo, eles ainda cobram
para os outros terem acesso. Isso tem como repercussão uma limitação, uma restrição do público potencial do nosso trabalho. Eu acho que a finalidade é justamente que os trabalhos tenham repercussão, né? Que as pessoas leiam, comentem, divulguem e até critiquem o nosso trabalho. Eu sou um grande defensor de uma ciência livre. Mas é verdade também que é todo um mercado editorial que ainda tenta perpetuar essa lógica do conhecimento como negócio, como eu disse antes. E esses produzem revistas de acesso restrito. Não recomendo. Também não falo muito mais sobre isso. Vamos para o próximo tópico. O que vocês precisam saber aqui é, sobretudo, como escolher uma revista. Vocês vão ter feito uma pesquisa, vão ter escrito um texto, e agora vocês vão ter um problema na mão de escolher uma revista que não demore muito para avaliar, ou que esteja de acordo com as expectativas e com as necessidades de vocês. Isso é bastante importante. Então eu vou passar alguns critérios de escolha de revistas para vocês. Mas antes dos critérios, eu tenho que falar um pouco de ética editorial. E quando se fala de ética editorial, pessoal, eu estou querendo dar orientações para vocês aqui. Orientar vocês a como agir na escolha dessas revistas. Agir eticamente. O principal erro que vocês poderiam cometer, e espero que nunca façam isso, é cometer algum plágio. E o plágio é o seguinte: você se apropriar da produção intelectual de uma pessoa sem dar referência, né? Sem citar, sem mencionar a fonte de onde você tirou aquela produção intelectual. É como se eu pegasse, por exemplo, um artigo de um autor famoso, simplesmente copiasse e colocasse lá meu nome, e não desse nem o crédito para o outro autor. Isso acontece às vezes. Editores de revistas sempre têm detectores de plágio e tal, sempre se passa um detector de plágio antes de se avaliar até os artigos. É a coisa mais grave que vocês podem fazer, nunca façam isso. É uma violação não só aos direitos patrimoniais do autor, mas sobretudo, e mais grave ainda, aos direitos morais do autor, né? O direito à paternidade ou ainda, naturalmente, à maternidade da obra. Fora a questão do plágio, que é assim até mais grosseira, existe também muito de autores que são mal informados, que estão mal informados, que não sabem o que fazer, e o objetivo da aula é um pouco informar a vocês, ou então que são mal orientados também. Tem instituições que orientam mal os autores, sejam seus alunos, sejam até os próprios professores, a mandar vários artigos para uma mesma revista, ao mesmo tempo, de temas diferentes. Todo editor criterioso vai achar isso muito esquisito, como que a pessoa produz tantos textos ao mesmo tempo sobre temas tão diversos. E depois, nenhuma revista séria vai publicar mais de um texto do mesmo autor por ano. Ou por edição, pelo menos. Então, nunca façam isso de ficar mandando vários artigos para uma mesma revista. E o pior, pessoal, não é nem o de mandar os vários artigos para uma mesma revista. O pior mesmo são as múltiplas submissões. Toda revista que se preze vai pedir, na hora de você submeter, que você não submeta a outra revista. Ou que se submeteu, pelo menos justifique por quê. Porque esse problema das múltiplas submissões é bastante complicado para os editores. E é uma prática antiética mesmo. E até o negócio de você submeter vários artigos para a mesma revista fica um pouco esquisito, não só porque não tem como publicar tudo isso se a revista for séria, mas também porque o próprio editor já vai imaginar que se você mandou vários artigos para a revista dele, você deve ter feito isso para várias outras revistas. Se você fez isso, não está muito bem orientado ou ao menos bastante desinformado você está. Qual que é o problema das múltiplas submissões, pessoal? Às vezes as pessoas, sendo por desinformação, seja por má orientação, elas mandam o mesmo artigo para várias revistas, para ver qual aprova primeiro. Isso é bastante complicado. No melhor dos casos, para a revista que não vai publicar o teu texto, eles vão perder avaliadores, porque as avaliações são recursos escassos na editoração científica. Então, se você faz essas múltiplas submissões e duas revistas avaliam o teu artigo mais ou menos ao mesmo tempo, uma vai aprovar um pouco antes, naturalmente, e daí você vai ter que dizer para outro editor, se você for ético, ou minimamente ético, né? Apesar de já ter violado uma regra de ética, você vai ter que dizer para outro editor que já vai ser publicado esse texto. E daí o outro editor vai ter que descartar todo aquele trabalho que ele fez em cima do teu texto. Isso vai, pessoal, como a gente diz popularmente, vai queimando a cara, não só dos autores que fazem isso, mas das próprias instituições que estão vinculadas aos autores. Então, muito cuidado com isso. E o pior é que isso pode levar ao tal do autoplágio.
Às vezes se submete para várias revistas, né? Uma aprovou antes. E daí você deixa quieto, não avisa os outros editores. E, eventualmente, eles acabam publicando o mesmo texto, né? Um pouco depois. E isso é o autoplágio. O autoplágio é você publicar o teu próprio texto várias vezes. Isso acontece muito também, pelo menos na minha área, e acho que em outras áreas também. Às vezes as pessoas só mudam o título e o resumo do artigo e vão publicando o mesmo texto várias vezes. Nunca façam isso, por favor. Então, eu deixo aqui, no ponto de ética editorial para vocês, um preceito, né, ou uma diretriz, que é mais ou menos a seguinte: um artigo, uma revista. Sempre que vocês tiverem um artigo ali já finalizado, escolham só uma revista para mandar, pessoal. Às vezes demora um pouco, às vezes é rejeitado, mas o correto é você mandar só para uma revista, né, para evitar a questão das múltiplas submissões, que pode prejudicar as revistas e prejudicar a imagem dos autores e das instituições a que eles estão vinculados. Sempre lembre disso, né? Se vocês têm amor às instituições de vocês ou algum apego, evitem as múltiplas submissões. E também evitem o autoplágio, aí é uma prática mais antiética ainda. Vamos passar para os critérios de escolha de revista. Então eu coloco aqui 4 critérios para vocês: o da publicidade, o da periodicidade, o tempo de avaliação e o qualis. Eu já falo especificamente de cada um, chamo a atenção de vocês para o fato de que o qualis está em último lugar aqui. Isso tem uma razão. Muitas pessoas querem escolher revista só pelo qualis, e eu acho que essa não é uma boa metodologia, uma boa forma de escolher revista. Se alguém conhece a rádio chamada Band News, sabe que em 20 minutos tudo pode mudar. E as regras do qualis mudam a cada classificação, as classificações são retroativas, eu já falo disso um pouco melhor para vocês. Às vezes você aposta numa revista que tem um qualis bom hoje e ela é rebaixada lá para frente. Ou às vezes você pode, ao contrário, né, apostar numa revista que não tem um qualis tão bom hoje, mas que atende os outros critérios da publicidade, da periodicidade, do tempo de avaliação, e ela pode estar muito bem amanhã. Quanto à publicidade, a gente tem que entender ela em 2 sentidos, pessoal. No sentido de acesso livre, de revistas que garantam acesso livre ao conteúdo, né, para uma livre circulação e para um impacto potencial muito maior do que uma revista de acesso restrito. E publicidade no sentido também da transparência nos trabalhos editoriais. Isso é muito importante. Você poder, como autor, acompanhar o trâmite da submissão. Porque quem já submeteu o artigo para alguma revista sabe que demora, pelo menos alguns meses. Isso pode ser esse processo. Quanto mais tempo demora, tanto mais angustiante se torna. Então é interessante que a gente possa ter acesso ao mínimo de informações sobre o que está acontecendo com a nossa submissão. Por isso que o OJS lá do PKP, né, esse software livre desenvolvido pela PKP, por isso que ele é bom. Ele permite que você acompanhe a sua submissão. E a vantagem que a gente tem aqui é que boa parte, pessoal, das revistas no Brasil adotam esse sistema do OJS porque ele é gratuito e porque há uma tradução brasileira desse sistema. Então vejam, eu vou mostrar rapidamente aqui um exemplo para vocês. Essa é a revista Prima Facie, uma revista que não é tão grande, não tão famosa, mas é uma revista que eu considero bem editorada, do programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. O editor é o Jailton Araújo, Jailton Macena de Araújo. Tanto eu acho que essa revista é bem editorada, que eu acabei submetendo um artigo para ela. Esse aqui é o sistema OJS, uma versão mais atual do sistema. A gente vai ver em outras revistas na aula de hoje, que é um sistema mais antigo, que eu acho até melhor o mais antigo. Mas enfim, esse aqui é o sistema OJS, é uma interface eletrônica. Daí eu fiz, podem ver que eu estou logado aqui, né? Como eu, Judá Lobo. E aqui vamos para submissões, ó. Aqui eu poderia realizar uma nova submissão, mas vamos ver as minhas submissões pendentes aqui. Veja, tem essa minha submissão. Isso aqui essa segunda é um artigo que eu avaliei para eles. Essa primeira é uma submissão que eu fiz há um mês e meio atrás, mais ou menos. Então eu vejo que aqui o status da minha avaliação, olha, tem algumas informações aqui. Está 1 de 2. Isso aqui significa que a primeira avaliação já foi feita de 2 avaliações. Essas revistas científicas, hoje em dia, adotam um sistema de dupla avaliação cega. Então, são 2 avaliadores que não sabem quem eles estão avaliando, nem eu nunca vou saber quem me avaliou.
Então veja, aqui eu posso pegar mais informações, ó. Uma avaliação completada, uma de duas. Eu posso ver mais informações aqui. O que aconteceu com essa segunda que ainda não está completa? Ó, uma avaliação está atrasada. Isso daqui, essa informação eu tenho já há mais de um mês, mais ou menos. Então, essa semana que eu fiz, eu mandei um e-mail para o editor pedindo uma atenção dele, se possível, né? Se não fosse inconveniente, a atenção dele para esse atraso já de mais de um mês. E ele já respondeu que logo vai resolver isso daí. Vai mandar um e-mail para o avaliador que está atrasado e se ele não fizer nada, ele vai ter que trocar o avaliador. Isso acontece. Vejam que interessante, aqui eu consigo acompanhar minimamente a minha submissão. Eu fico até um pouco angustiado para saber o resultado, mas não tanto como se eu não soubesse nada e fosse tudo obscuro para mim. A transparência nos trabalhos editoriais é o que esse OJS possibilita. Então vejam, galera, a gente tem aqui publicidade no sentido de acesso livre e no sentido de transparência. A gente sempre tem que considerar essas duas vertentes do princípio da publicidade. E do que foi dito até aqui, a gente tira mais um preceito, que é o seguinte: escolha uma revista pública, nesse sentido de que ela tenha publicidade nas duas vertentes em que a gente analisou. Na vertente de acesso livre, né, ou seja, o conteúdo que ela publica é público no sentido do acesso livre, e que seja pública também no sentido da transparência dos trabalhos editoriais, que tenha publicidade nos trabalhos editoriais. E o OJS ajuda bastante nisso. Vamos lá para o segundo princípio, que é o princípio da periodicidade, o segundo critério, né, de escolha de revistas. E periodicidade também, pessoal, em dois sentidos aqui. No sentido da pontualidade e no sentido do número de submissões. E no sentido do número de edições. Quanto à pontualidade, pessoal, vocês têm que sempre se atentar se essa revista que vocês querem escolher, que vocês acharem interessante, não está desperiodizada. Isso é muito complicado, porque isso vai acabar se refletindo no tempo de avaliação que vai levar. Uma revista desperiodizada, eu acho assim que, pelo menos regra geral, já dá para arriscar da lista. Cuidado se a revista está desperiodizada ou não. Já mostro para vocês como a gente vai descobrir isso. Isso reflete muito se a revista está periodizada pontual, né? Ou se ela desperiodizou. É um sintoma bem marcante e bem significativo da organização que esse pessoal está tendo, que os editores estão conseguindo imprimir nos trabalhos editoriais. Então, uma revista bem organizada, ela, ao menos regra geral, está sempre pontualmente ali publicada. Então, muito cuidado com isso. Fiquem de olho na pontualidade da revista. O número de edições também vai falar muito sobre a periodicidade da revista, mas aqui num outro sentido. Não no sentido da organização dos trabalhos, né? Mas no sentido do quanto essa revista consegue escoar de fluxo. Então, uma revista semestral, por exemplo, que publica 2 vezes por ano, vai conseguir escoar menos do que uma revista quadrimestral, que publica 3 vezes por ano. E uma revista quadrimestral consegue escoar menos do que uma revista trimestral, que publica 4 vezes por ano e assim por diante. Então, quanto maior for o número de edições, a periodicidade no sentido de número de edições, tanto maior é a vazão do conteúdo. Então, atenção para a frequência dessa revista também. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui num segundo exemplo que mostra para a gente onde a gente vai achar essas informações sobre se a revista está periodizada ou não, qual que é o número de edições que ela publica por ano. Vamos dar uma olhada aqui na revista Direito e Praxis. Revista Direito e Praxis é Qualis A1, quer dizer, tem o maior Qualis na área do direito. O extrato mais elevado do Qualis é A1. Eles também adotam um sistema OJS. E essa é a interface da revista. Olha aqui a licença do Creative Commons que eles adotam. Quem se interessou por esse tema pode clicar aqui depois e dar uma olhada quais usos são permitidos do conteúdo que eles publicam. Previamente permitidos, né? Não precisa autorizar um por um, né, individualmente cada uso, mas todos os usos já são previamente autorizados por uma licença Creative Commons, que é a 4.0, que é a mais ampla que existe. Se vocês quiserem saber sobre a periodicidade da revista Direito e Praxis, nos dois sentidos que a gente viu, vocês primeiro vão ir sobre aqui, estão vendo? As informações sobre a revista. E aqui tem informações básicas sobre a revista, vejam, várias coisas. E dentre elas, obrigatoriamente tem que constar a periodicidade. É uma diretriz normativa internacional para os editores, né? Toda boa revista, nacional ou internacional, tem que informar sobre sua periodicidade.
E olha aqui o que eles falam sobre a periodicidade deles. A revista Direito e Praxis é publicada trimestralmente. Março, junho, setembro e dezembro. Tem até os meses, estão vendo? Em que elas publicam aqui. A gente consegue ver se ela está desperiodizada ou não. Vamos dar uma olhadinha nas edições anteriores aqui. Vejam que todo o conteúdo publicado pela Direito e Praxis está disponível pelo AJS livremente. E tem a edição atual e tem as edições anteriores. Vamos ver as anteriores que englobam também a atual. Estão vendo aqui, pessoal? A edição de março já está online, já foi publicada pontualmente. A de junho parece que um pouquinho atrasada aqui, alguns dias, mas eu não diria que está desperiodizado. Pelo contrário, né? São 3 dias ali de diferença. Logo, logo, imagino que essa semana já saia a edição. Eu acompanho a Direito e Praxis há mais tempo, há alguns anos, na verdade, e vejo que eles são muito rigorosos e muito criteriosos, inclusive nas publicações. Dificilmente essa revista estaria desperiodizada mesmo. Então, alguns dias, pessoal, às vezes acontece, porque, enfim, não ficou pronto a diagramação ainda, tem vários detalhes que podem acontecer que gerem um atraso de alguns dias. Então, isso não vai ser considerado desperiodização. Mas, por exemplo, se a edição de março não tivesse no ar, ou seja, se a última edição fosse a de dezembro de 2019, aí sim já daria para dizer que estava desperiodizado. Não é o caso aqui. Eu imagino que logo, logo aí a gente vai ter a segunda edição da Direito e Praxis desse ano. Então, como visto, a questão da periodicidade aqui se divide entre pontualidade, ou seja, revistas que não desperiodizaram, né, que não se atrasaram tanto assim, a ponto de refletir uma desorganização dos trabalhos, e do número de edições, ou seja, do quanto essa revista consegue escoar. E disso a gente tira mais um preceito também que orienta vocês na hora de escolher uma revista, que é o seguinte: escolha uma revista pontual e frequente, ou seja, que não tenha atraso nas publicações, porque isso pode indicar um problema mais sério na organização da revista. A gente nem sabe, por uma revista desperiodizada, se ela vai continuar sendo publicada ou não, porque ela pode ter simplesmente parado. Então, isso é muito grave, que uma revista esteja desperiodizada. E uma revista frequente também, que publique com frequência. Pelo menos aí eu recomendo para vocês 3 edições por ano. 2 eu já acho que no contexto atual é pouco. Mas eventualmente pode ser levado em consideração. 1 vez por ano é muito pouco. Vejam que se você submeter logo depois que publicou, vai ser publicado só no outro ano. Então também a demora também pode ser muito grande. Vamos para o próximo ponto, então. Vejam lá, galera, a questão do tempo é bastante complexa aqui, porque toda avaliação de revista científica vai ter alguma demora. O que a gente tem que saber aqui e refletir para escolher uma revista é quanto a gente quer esperar. Eu já vi muita gente, até aluno de graduação, dizendo que revista boa mesmo é revista A no Qualis. Ora, pessoal, vocês nunca vão cometer o mesmo erro, tampouco soar tão arrogantes assim, tendo visto essa aula naturalmente, né? É porque, na verdade, o Qualis ele é um sistema mais que classifica e que tenta medir a qualidade da produção científica em mestrados e doutorados, em pós-graduação em estrito senso. E é claro que as revistas A do Qualis são as melhores revistas, ao menos em regra. Tem alguns problemas, é verdade. Mas, regra geral, uma revista igual a Direito e Praxis, que é Qualis A1, é uma revista muito boa. Agora, pessoal, para você publicar numa revista Qualis A1, ou numa revista Qualis A em geral, vai demorar consideravelmente. Às vezes 1 ano, às vezes 2 anos até, para publicar. E a avaliação também demora bastante. Quanto maior for o fluxo que a revista tem, maior é o tempo que ela vai levar para avaliar. Então a gente tem que saber quanto a gente quer esperar. Às vezes é mais interessante mandar para uma revista que seja boa, segundo os critérios que a gente está vendo, mas que não tenha um qualis tão alto, e por isso também não seja tão visada, e que não tenha um fluxo tão grande, que vai publicar e vai avaliar e publicar o nosso artigo de forma bem mais rápida do que uma revista Qualis A1. Então a gente tem que descobrir, e dá para descobrir por informações que as revistas devem disponibilizar, qual é o tempo de avaliação e o tempo de publicação dessas revistas. Como que a gente vai descobrir isso, pessoal? Quanto tempo leva para avaliar? Ou seja, para você, o tempo entre a tua submissão e a resposta editorial, né, do periódico, dizendo se aprova ou não o teu texto.
E depois, entre essa resposta e a publicação, ainda há outro lapso também que deve ser considerado. Como que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir isso a partir de dois exemplos, de duas revistas que também adotam o OJS e também disponibilizam essas informações. Por isso que a publicidade é importante. A revista Sequência, que é a revista do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da UFSC, que é uma revista muito boa, também muito conceituada. E a revista Prima Facie, de novo, que é essa para a qual eu submeti um texto aí recentemente, que é do programa de pós-graduação em Estrito Senso, da Universidade Federal da Paraíba. Então, pessoal, essa é a revista Sequência. E percebam que se trata da mesma interface, o OJS. É um pouco diferente a configuração, que dá para modular, mas é o mesmo sistema de editoração de revistas. Olhem só, o OJS com as mesmas funções. Aqui a gente está na edição atual deles, que, vejam aqui, é de 2019 ainda. Então, aqui já dá para dizer que está desperiodizado, só para dar um segundo exemplo. Mas, enfim, é uma boa revista. Tem aqui as mesmas funções sobre, com as informações da revista, a edição atual, as edições anteriores. Aqui a gente está no atual. Vamos dar uma olhada aqui nesse artigo do Leonardo Monteiro Crespo de Almeida. Esse aqui é o texto dele. E logo aqui no começo, chamo a atenção de vocês para essas informações. Texto recebido em 4/10/2018. Texto revisado em 2/9/2019, ou seja, as respostas dos avaliadores foram enviadas para esse autor quase um ano depois da submissão que ele fez. Olha lá, levou quase um ano para ele ter uma resposta. E que, pelo jeito, aqui pediram alterações, porque a aprovação do texto mesmo foi só em 12/2019, mais de um ano depois, 1 ano e 2 meses depois da submissão que ele fez. Então, a gente quer esperar 1 ano e 2 meses? A gente tem tempo para isso? A gente pode esperar 1 ano e 2 meses? A gente quer? Pensem nisso. Revistas, aqui é uma revista Qualis A1, uma revista indexada no Cielo. É uma revista muito boa, mas demora bastante. Vejam que essa edição foi publicada, a gente viu, em dezembro de 2019. Então, não teve um tempo muito grande entre a aprovação do texto e a publicação. Ainda bem, né? Porque, coitado, já tinha esperado 1 ano e 2 meses para ter uma aprovação. Mas logo em seguida, pelo menos, eles publicaram. Vejo que o tempo aqui entre a aprovação e a publicação, que foi no final do mesmo mês da aprovação, não foi tão grande assim. Mas o tempo de avaliação foi bem grande. Então vamos lá para a revista Prima Facie. O sistema é o mesmo, com algumas modificações, como vocês já estão percebendo. Então eu não vou voltar lá para a edição atual, ver todos os artigos, para vocês verem que tem uma lista de artigos. Peguei só um deles, que é um artigo aqui do Lucas Carini e do Fausto Santos de Moraes. Então vocês vão ver essas informações sobre o tempo, a data de recepção do artigo, a data de submissão, a data de aprovação, elas nem sempre estão no mesmo lugar. Vocês viram que na sequência ficava bem no começo do artigo. Aqui vocês não vão achar no começo. Às vezes está lá no final. Em outros casos, como esse daqui em particular, as informações estão no meio do texto, quer dizer, entre o final do texto e as referências bibliográficas. Tem revistas em que fica lá no final, a última informação é a data de aprovação e de recepção. Sempre procurem, em algum lugar dos textos tem que estar essas datas aí para orientar a gente. Então vamos dar uma olhada nessa daqui. Vejam aqui, onde acabam as conclusões do autor. E antes de começar as referências bibliográficas, está aqui. Data de submissão, 30/9/2019. Data de aprovação, 3/12/2019. Tá legal, né, galera? Pouco mais de 2 meses para aprovar um artigo. Quer dizer, é bastante diferente de 1 ano e meio, 2 anos até. Tem revista que leva, às vezes, 2 anos para aprovar o artigo. 2 meses parece bem aceitável. Essa é uma revistinha um pouco menor. É uma revista que, na atual classificação do Qualis, é B1, não é ruim. Né? É a terceira maior classificação, então tem uma classificação alta. Mas tem um fluxo bem menor, não é tão visado assim. E olha lá, levou 2 meses para avaliar. Interessante, né? A gente tem que considerar isso. Às vezes o Qualis não é tão bom, às vezes a revista não é tão bem cotada, mas ela vai fazer um bom trabalho também. Vai publicar ali em acesso livre o nosso artigo e vai levar muito menos tempo para fazer a avaliação. Essa edição em que esse artigo está, ela foi publicada em março de 2020.
Então vejam que entre a aprovação e a publicação levou alguns meses também. Mas de qualquer forma, somando a avaliação e a publicação, você levou aí uns 6 meses, mais ou menos. Ele submeteu e em 6 meses o artigo estava publicado. Parece um prazo bastante mais razoável do que era da revista Sequência, por exemplo. Bom, pessoal, espero que esse critério também tenha ficado claro para vocês. E disso que a gente disse, a gente vai tirar mais um critério, mais uma diretriz para vocês, que é a seguinte. Considere as suas necessidades. Se você tem tempo e não está preocupado, né, em esperar 2 anos e meio para publicar eventualmente um artigo, bom, submeta para uma revista Qualis A1 da mais cotada que tem, tipo a revista Direito GV, por exemplo. Agora, se você não quer esperar tanto tempo, né, se você quer publicar um prazo mais razoável e mais curto, talvez uma prima facie, talvez uma revista de estudos empíricos em direito, se você faz pesquisa empírica, seja até bem mais interessante. E o nosso quarto e último critério, pessoal, é o Qualis. Não dá para se orientar só pelo Qualis. A gente já vai ver por quê. Mas antes vamos dizer o que é esse negócio de Qualis aí. Então a gente tem o MEC, que todo mundo conhece, que é o Ministério da Educação. Dentro do MEC, como uma subdivisão, a gente tem a CAPES, que, salvo engano, é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. E dentro da CAPES a gente tem o Qualis, que são procedimentos de avaliação de qualidade da produção dos programas de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado. E o Qualis tem vários Qualis, tem Qualis Livro, tem Qualis Evento hoje em dia, mas a origem disso, e o mais conhecido, é o Qualis Periódicos, que avalia os periódicos da área. E o que ele faz? Ele classifica esses periódicos em estratos. Você tem estratos do Qualis, né, classificações, tipo uma hierarquia de periódicos, de qualidade de periódicos, que vai de A a C. Para as regras que estão constando, né, no site deles hoje, a classificação era a seguinte, a hierarquia. Você tinha A1 como a Direito e Praxis, você tinha A2 como a revista da Faculdade de Direito da Federal do Paraná, por exemplo. Daí você tinha B1 como a prima facie, B2, B3, B4, D5 e C. C é o Vale das Almas. Né? Não tem nenhuma qualificação segundo os critérios que eles estabelecem, essas revistas. E o A1 é o céu, o Olimpo das revistas científicas em cada área. Agora, pessoal, destaco desde já para vocês que isso está para mudar. Até a própria estratificação vai mudar. Vejam só, agora não vai ser mais A1 e A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Vai ser assim, ó. A partir da próxima classificação, que vai ser provavelmente esse ano ou ano que vem, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e C. Eles eliminaram o extrato B5 e o C continua o Vale das Almas. Vejam, pessoal, isso já é um indício forte de que o Qualis, assim, você apostar só na classificação que aquela revista tem naquele momento não é uma boa ideia, porque as regras mudam, as revistas podem ser rebaixadas, isso já aconteceu e está para acontecer de novo. Cuidado, porque as avaliações do Qualis são retroativas. Vocês vão ver logo mais que as classificações que a gente dispõe hoje, elas são para o quadriênio de 2012 a 2016. Alguma coisa assim, depois a gente vê. Ou 2013 a 2016. A gente vai ter mais uma classificação que vai dar o Qualis para as revistas de 2017 a 2020. Então, a gente está submetendo agora, com base na classificação que só avalia por um período de tempo que não é o nosso. Cuidado com isso. Queria só falar rapidamente aqui de algumas regras importantes. Há várias regras de avaliação e muitas das regras de avaliação do Qualis só refletem padrões internacionais de qualidade editorial, que outros indexadores já adotam. Mas algumas regras são importantes aqui para a gente, até para a gente se orientar. Sobretudo a da exogenia. Essa aqui é bem importante, a mais importante para vocês. O que é exogenia? Como que esse periódico trabalha, né, nas publicações, nas avaliações e no conselho editorial, com pessoas que são de fora daquele grupo que editora a revista.
Então a exogenia é para fazer isso, para estimular os editores a trabalhar com outros grupos também, que não fique só uma ação entre amigos. Por isso que as revistas são mais consideradas em termos de qualidade. E não os capítulos de livro, por exemplo, aquelas organizações que você chama os amigos, que nem tem avaliação direito, publica qualquer coisa e assim por diante. Nem precisa ser inédito. Mas aqui não. Tem várias regras que limitam os editores de revistas científicas que querem que as revistas sejam bem classificadas. Eles têm que seguir uma série de regras de qualidade aqui. A primeira delas é a exogenia. E ela é importante para a gente por quê? Porque, pelo menos na minha área do direito, e cada área vai ter a sua definição do que é exogenia, para vocês que não são da área do direito, pesquisem o documento de área de vocês, que vai estar lá o que eles consideram como exogenia. Então, para a gente na área do direito, até então, pelo menos, um avaliador ou um autor, um artigo que é considerado exógeno, ou uma avaliação de artigo que é considerada exógena, é de uma pessoa que era de fora do estado em que estava sediada a instituição que organiza a revista. Então, por exemplo, quando eu era editor executivo da revista da Faculdade de Direito da Federal do Paraná, eram exógenos, só artigos e avaliadores que eram de fora do Paraná. Para a gente que é autor, que ela escreve um texto científico, é mais interessante, aumenta nossas chances de ter um texto aprovado se a gente mandar nosso artigo para uma revista de fora do nosso estado. Tem gente inscrita aqui no nosso curso, que é do Espírito Santo, que é de Santa Catarina, sempre de fora do nosso estado. Para quem é de Santa Catarina, para uma revista do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer estado menos Santa Catarina, porque a revista é meio que penalizada por publicar artigos do mesmo estado. Veja que interessante. Então isso é legal de ver, né? E até para a gente saber para onde submeter. Recomendo aqui que revistas de fora do estado. Outro critério que é interessante ver se a revista está cumprindo ou não é o da internacionalização. Se o que eles publicam, sobretudo, em cada edição, tem um outro artigo internacional, isso pode se refletir num qualis mais elevado nas próximas classificações. E uma terceira regra é o impacto que essas publicações têm, o número de citação que essa revista tem. Quantas pessoas citaram essa revista? Eles tentam medir isso também para determinar o qualis. Então, por isso que eu digo que uma revista de acesso livre é bem mais interessante. O potencial impacto que ela tem é bem maior. Muito cuidado com isso, né? Não vamos escolher uma revista de acesso restrito que não paga nada pelo texto de vocês e ainda cobra para os outros terem acesso, diminuindo a repercussão e a circulação do nosso trabalho e da nossa produção científica. E fora isso, galera, ainda sobre qualis, a gente tem o tal do Web Qualis, que é o site deles, em que eles disponibilizam informações sobre as revistas. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o site do Web Qualis. E aqui a gente pode pesquisar os periódicos, vejam lá, ó, pessoal, por evento de classificação, por área de avaliação, ó, tem várias áreas. Artes, tem direito, tem economia, comunicação e informação, ciências da religião e teologia, várias áreas. Evento de classificação, olha aqui, ó, isso que eu estava falando para vocês. As informações sobre quais que estão disponíveis agora, elas se referem exclusivamente ao período entre 2013 e 2016. Então, os quais que a gente pesquisa hoje se referem só a esse quadriênio aqui, pessoal. Não se referem ao nosso período agora. Então, se eu submeto agora, não necessariamente a revista em que eu vou publicar vai ter o mesmo qualis que ela tinha nesse período aqui, que é o que está sendo divulgado agora. Esse é um dos problemas. Eu acho que não deveria ser assim. Mas beleza, né? Você pode pesquisar a revista por ISSN, que é um número seriado que toda revista tem que ter, ou por título. Vamos por título aqui, que eu não tenho nenhum ISSN na cabeça. Só destaco aqui para vocês que dá para pesquisar por classificação. Se você quer uma revista que seja B1, por exemplo, você pode pesquisar por B1 na área do direito, né? Aqui na área de direito. Ou A2 na área de direito. Beleza, dá para fazer várias combinações aqui. Vamos pesquisar uma por título, ó, Direito e Praxis. Então vejam lá, galera. A revista Direito e Praxis tem indexação em diversas áreas do qualis. Diferentes áreas. Em direito, ela é como a gente viu. Mas ó, ela é B3 em antropologia e arqueologia, B2 em ciência política, B4 em filosofia, C em linguística e literatura. Né? Tudo essas múltiplas classificações de áreas estão para acabar. Já disseram aí, segundo as regras da nova classificação, que agora vai ter só na área majoritária. Não vai ter mais isso daqui. Porque ficava confuso mesmo, né? É A1 em direito, excelente, mas é C?
em educação? Como assim? Uma revista como a Direito e Praxis Seja sem educação é meio bizarro. Mas tudo bem. Isso vai acabar, né? Mas a priori, nessa classificação de 2003 a 2016 era assim que funcionava. Então, destaco aqui para vocês, né, que dá para pesquisar segundo essa ferramenta do WebQualis, mas muito cuidado com isso, porque tudo isso vai mudar. Lembrem-se aqui então, pessoal, da Band News. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Isso porque o Qualis, como eu disse para vocês ao longo do tempo, tem alguns inconvenientes, particularmente a mudança de regras, as avaliações serem retroativas e a possibilidade de rebaixamento de revistas. E o inverso também é verdadeiro, também isso pode ser visto como uma vantagem, porque se a gente vê que a revista segue esses critérios que eu falei para vocês, que não só o Qualis, mas a publicidade, a periodicidade, o tempo de avaliação, dá para a gente ver que ela é uma revista bem editorada e provavelmente ela vai subir nas próximas classificações do Qualis. E se não atende esses critérios, provavelmente ela vai ser rebaixada. Eu já vi isso acontecer. Teve uma vez que uma revista era A2, foi para B1 e agora a expectativa é de que ela vá para B2. Inclusive, nos comentários desse vídeo aqui, eu disponibilizo para vocês a classificação prévia das revistas segundo as novas regras do Qualis, não só para a área do direito, mas para todas as áreas, se não me engano. E nesse documento, essa revista que foi A2, que virou B1 entre 2013 e 2016, tá para virar a B2, está para ser rebaixado. Então, muito cuidado com isso, muita atenção, não fiquem só confiando no Qualis. E esse é o preceito que eu tenho para vocês, justamente isso. Né? Considere o Qualis, sim, acho que é relevante, é uma diretriz importante, mas sem desconsiderar as diretrizes anteriores que eu passei para vocês. Agora eu gostaria só de falar rapidamente de alguns toques finais que vocês têm que fazer na hora de submeter esse texto para uma revista. Uma vez que vocês fizeram a pesquisa, que vocês escreveram o texto e que vocês escolheram a revista segundo esses 4 critérios que eu passei para vocês vão pegar aquela revista que vocês escolheram e vão ter que ver as regras de submissão. E talvez seja até interessante ver essas regras de submissão antes de vocês escolherem. Porque muitas revistas, algumas não, são poucas, mas muitas exigem, por exemplo, ao menos um autor, um coautor com doutorado. São raras as revistas que não pedem isso daí, não pedem doutorado. Algumas não pedem mesmo. Então sempre dá uma olhada nas regras de submissão. Vocês já viram como que é a interface do OJS, mais ou menos? Se vocês forem lá em sobre, vocês vão ver, além daquele periodicidade, né? Vão ver um tópico que se chama diretrizes para autores. Geralmente essas regras de submissão estão lá. Então, fora o fato de que vocês vão saber se a revista aceita o artigo de vocês ou não, que isso é importante, porque senão vocês vão submeter e eles vão rejeitar liminarmente. É importante vocês atenderem às regras de submissão da revista, né? Inclusive em quesitos de formatação. Tem revista que adota o padrão de citação em nota de rodapé. Tem revista que adota o padrão de citação em autor data. E tudo isso é relevante de adaptar, porque isso mostra para o editor que você teve consideração pela revista dele. E não dá para negligenciar, pessoal, a nossa demonstração de consideração para o editor como um fator relevante para a celeridade da avaliação e até para a boa vontade que ele vai ter com a nossa submissão. Eu sei porque eu já fui editor. Quantas vezes já não peguei artigos, por exemplo, nas minhas revistas sempre adotaram padrão de citação autor-data. Quantos artigos eu não pegava que vinha em nota de rodapé? E a primeira coisa que eu pensava era a seguinte, eu falei, poxa, a pessoa escolheu minha revista, submeteu um artigo para minha revista e nem se deu ao trabalho de ler as diretrizes para autores, de fazer os ajustes que eram necessários. Então, já fica assim, eu acho que a submissão já acaba ficando não tão bem-vinda quanto poderia. Né? Você tem que sempre mostrar consideração pela revista, né? Eu acho que isso é interessante. Fora o fato de que você atender as regras de submissão vai tornar mais célere o processo de avaliação do teu trabalho. Né? Porque o que vai acontecer é que se o editor for rigoroso, ele vai falar, teu artigo não atende às normas de submissão, e se você quiser que a gente avalie, faça a adaptação. Então você vai ter que fazer tudo de novo, daí vai ter que resubmeter eventualmente, ou então mandar uma nova versão para ele. Então sempre escolha uma só revista, né? E depois, quando escolherem essa revista, uma só, né? Não várias ao mesmo tempo, vejam as regras de submissão e adaptem o texto de vocês. Tem vantagens, né?
o editor vai ver com bons olhos o artigo de vocês. E mesmo que não veja, isso vai agilizar um pouco a avaliação. Outra coisa aqui, galera, é uma revisão do texto. É sempre importante revisar o texto. Eu, como editor e como avaliador, eu avalio para várias revistas. É muito comum que os textos cheguem meio grosseirões, assim, no sentido de que você vê que o autor não fez uma revisão daquele texto, com erros que são comuns acontecerem e que a gente só tira por revisão mesmo. A gente escreve aquele texto, a gente acha que está bom quando a gente termina, mas a gente vai reler, a gente fica até com vergonha com os problemas que a gente acha. Eu mesmo faço direto isso com meus textos, eu reviso eles umas 2 ou 3 vezes. E toda vez eu tiro coisa nova e deixo o texto mais fluido, mais elegante, mais límpido, mais direto. É sempre importante fazer essa revisão, para que a gente aumente a qualidade do nosso texto, a clareza do que a gente está dizendo e, portanto, a chance de aprovação. Eu garanto para vocês, pessoal, que um texto bem escrito e bem revisadinho já é aí uns 60% do caminho andado. E, por fim, eu recomendo para vocês que, quando forem submeter esse artigo, ou no dia em que vocês submeterem, vocês mandem um e-mail para o editor. Lá naquele sistema, nas informações sobre a revista, vai ter também um contato dos editores. Então você acha lá o e-mail e você manda. Explica para o editor por que você escolheu essa revista, né, pedindo para ele ali que você não está falando que você não quer nenhum privilégio, mas se possível que ele faça uma avaliação, que ele não perca tempo na avaliação, que você só submeteu para a revista dele, ao contrário do que é comum se fazer, né, de mandar para várias revistas. Então você está esperando, você está um pouco ansioso. Fala com ele e diz que elogia a revista, fala, achei que é uma boa revista, escolhi ela por causa disso, disso, daquilo. Com certeza, esse cara vai olhar para a tua submissão com outros olhos. E se ele não responder, isso pode ser um sinal de que a revista não tem um editor tão ativo quanto poderia. Eu sempre que eu submeto um artigo, eu mando e-mails para os editores e ainda bem que eles sempre respondem. Para as revistas que eu tenho escolhido, pelo menos. Enfim, tendo dito isso, pessoal, fala um pouco sobre a atividade dessa semana, que se aplica só para quem se inscreveu para ter certificado. A atividade dessa vez vai ser bem simples. Ela consiste aí em escolha entre revistas. Eu vou colocar para vocês elaborar uma questão em que você vai ter que escolher entre 2 revistas, em diferentes cenários. Você vai dar, sobre o mesmo caso, né, de disputa entre 2 revistas, diferentes respostas, considerando diferentes cenários. Vamos dizer que, às vezes, você tem tempo para publicar. Às vezes, você está com pressa. Né? Considere que você tem tempo, considere que você tem pressa. Considere que você não é doutor, por exemplo. Então, em diferentes cenários. Vai ser uma coisa bem simples. Destaco desde já, pessoal, que não tem resposta certa ou errada. Vai ser mais ou menos para vocês ponderarem, vocês justificarem a escolha de vocês por uma ou outra revista segundo esses critérios que a gente viu na aula de hoje. Periodicidade, publicidade, tempo de avaliação e qualis também. Tendo dito isso, meus amigos, agradeço a atenção de todos e até a próxima.